Alô, boa noite. Eu nem sei quantas pessoas vão aparecer nessa live, é uma live não programada, né? Eu tô sentindo uma grande motivação de falar com vocês. Já são meia-noite no Brasil, né? Eu tô no Brasil e uma inquietação começou a acontecer dentro do meu coração. Talvez não apareça ninguém, né? Mas não importa. Importa que tem algo no meu coração que eu desejo compartilhar com vocês. Algumas inquietações por perceber o estado emocional de algumas pessoas à minha volta, por perceber a condição psicológica, né, de muitas pessoas nesse momento. E isso começou a me causar uma certa turbulência, um certo incômodo no sentido de vai lá e faz uma live e vai colocar aquilo que você está sentindo e pensando. Pode ser que alguém se identifique com o que você vai dizer e que ajude de alguma forma. Oi, Fran, boa noite. Temos aqui a nossa querida Francine. Obrigada por estar aqui comigo, né? Então vamos compartilhar nós duas aqui alguns movimentos e acredito que pode ser que entre mais gente, mas não importa, já tem eu e você aqui, né, pra gente conversar e para eu colocar algumas coisas que eu tô percebendo. Me surgiu uma inquietação na alma, um fogo, uma borbulha aqui dentro de mim, porque a gente começa a perceber que é como se as pessoas não tivessem mais suportando esse bombardeio, né, energético. As pessoas não estivessem mais suportando tantas más notícias, né? E quando a gente começa a respirar, achar que as coisas estão mundialmente melhorando, a gente passou por esse processo aí, né, da contaminação mundial que aconteceu. Eu não vou ficar falando muitos nomes, eu não sei se dá strike ou se não dá. Então a gente sabe, né, desse problema de saúde pública que nós tivemos aí durante 2 anos e as pessoas começaram agora a pôr a cabeça para fora. Agora, quando a gente tem a grande maioria da população mundial já imunizada, né, contra essa moléstia que tomou conta do mundo todo, e as pessoas passaram por esse período de 2 anos com muito medo, com muito fechadas, em si mesmadas, né? E aí, de repente, a gente começa a ter esperança e a botar a cabeça para fora. Oi, Fabi, bem-vinda! E aí a gente então começa a pôr a cabeça para fora, a respirar, a achar que as coisas vão entrar num ritmo de normalidade, e aí de repente começa a surgir esse novo conflito, né? Na Europa, e aí a gente começa então a perceber toda a mídia divulgando as notícias, e é claro, precisa ser divulgado, e a gente percebe então que as pessoas entram num outro patamar de desesperança, uma sensação de medo, uma sensação de como se não valesse mais a pena, né, estar aqui. Compartilhando alguns índices, né, nós já estávamos com um índice de suicídio mais elevado do que o normal, né. Fabi, obrigada, vocês estão mandando coraçõezinhos para mim, Fran e Fabi, que bom ter a companhia de vocês aqui pra gente ir compartilhando esse assunto que tá fervendo dentro de mim. E eu queria falar com vocês, claro, eu quero falar com qualquer pessoa, mas o meu público é pautado mesmo nas terapeutas, né? E a minha grande preocupação é que nós, como terapeutas, como pessoas que somos agentes de cura, nós precisamos estar em perfeito equilíbrio, a gente precisa conseguir elevar o nosso padrão vibratório, no mínimo, para um padrão de neutralidade, para que a gente consiga exercer função, né? Para que a gente consiga exercer a nossa função com saúde mental, né? Então, quando a gente percebe que tem todo esse processo de 2 anos para cá, onde as pessoas entraram nessa frequência do medo, né? Do desânimo, da apatia, para que eu vou lutar? Para que eu vou fazer? Se as coisas não vão dar certo, se a economia tá ruim, né? Se tem gente morrendo e pessoas perderam familiares no mundo inteiro, muitos óbitos, né? A desesperança se instalou. E aí quando a gente começa então a recuperar um pouco esse ânimo, vem esse conflito agora.
Primeira coisa que a gente precisa saber, a psicosfera está densa e ela está pesada. E ela é o reflexo, né, também daquilo que nós estamos emanando para essa psicosfera, né? Nós, como seres humanos, estou falando, não nós como terapeutas, mas nós como seres humanos, bem-vinda, Rosana, bem-vinda. Então, tudo que está sendo emanado nesses 2 anos, toda essa energia de medo, de apatia, de desesperança, de perda, né, de luto, toda essa energia que vem sendo alimentada, que são formas de pensamento, né? Então tudo isso que vai criando uma psicosfera densa, e a gente começou então agora um trabalho de desacelerar isso, de melhorar um pouco, e vem então agora essa outra frequência do medo do conflito, medo de que o conflito se torne um conflito mundial. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque existe uma guerra energética entre 2 polaridades. Nós estamos num mundo de dualidades e um mundo polarizado. Então, é normal que a gente esteja passando por conflitos de dualidade. Sendo que nós que trabalhamos com a espiritualidade também sabemos que nós estamos saindo de um processo, de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Porém, nós somos a geração que está vivendo esse processo de entre-safra. E é um processo complexo, é um processo de sustentação energética. Muitas pessoas vão sucumbir, muitas pessoas vão se desesperar, muitas pessoas vão entrar na frequência do medo, vão entrar na frequência da raiva, vão entrar na frequência da culpa, agora com esse conflito, né? Quantas pessoas estão se sentindo mal por estarem em insegurança? Olha como isso é doido, porque assim, eu tenho que estar feliz de estar em segurança, saber que eu estou protegida e elevar ainda mais a minha frequência para que eu possa dar sustentação energética para a psicosfera em amor, né? Em energias positivas, em pensamentos de paz e não de mal, né? Elevando esse padrão vibratório para que o conflito perca a energia, né? Agora, se todo mundo começa a ficar cabisbaixo, todo mundo começa a ficar borocochô, todo mundo começa a ficar sem esperança, todo mundo começa a entrar nessa frequência ou de revolta, ou de culpa por estar numa boa situação, ou de medo, com medo que estoure uma bomba nuclear. Tem gente pirando com todo tipo de pensamento e comportamento com relação a isso, né? Então, nesse aspecto, é que é importante a gente experimentar o equilíbrio. Eu confesso para vocês que essa situação aconteceu quando eu já estava aqui no Brasil, né? Eu deixei em Portugal meu marido, deixei meus bichinhos, a minha casa, e eu confesso que eu fiquei um pouco contaminada com aquele medo. Eu passei um dia sentindo medo e tentando olhar por que eu estava sentindo aquele medo, né? Porque o meu marido está longe, porque é um oceano de distância, né? E se acontecer alguma coisa, ele tá lá e eu tô aqui e eu posso não saber o que tá acontecendo. Então a gente começa a pirar, a gente começa a criar cenários negativos. A gente começa a alimentar a psicosfera com esses cenários de medo, com esses cenários de tragédia, com esses cenários de previsão. A gente vai criando o futuro, né, com essa energia do medo. E eu tive que parar para meditar, eu tive que parar para me olhar e dizer, pera, não pode ser assim. Né? Você está aqui nesse planeta com a missão de ser um agente de cura. Você está aqui para ajudar as pessoas a se curarem. Você está aqui para se curar. Então vamos olhar para isso. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu coloquei essa frase no Rios, né? Porque eu acho que essa frase tem um poder enorme, né? Quando Jesus fala, diz 1000 cairão à tua direita, não sei se foi Jesus que falou, tá na Bíblia, mas 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda e tu não serás atingido. Isso está falando de frequência, né? Eu me coloco na frequência certa, porque ninguém vai passar pelo que não tem que passar, gente. Se você tá na frequência certa, se você tá numa frequência alta, se você tá em equilíbrio emocional e te acontece algo ruim, você tá sabendo que aquilo tá na sua programação, que é uma experiência que você precisa passar. Agora,
Se aquilo não está na tua programação e você começa a vibrar medo, vibrar raiva, vibrar culpa, né? O que vai acontecer? Você vai se sintonizar com eventos catastróficos, você vai se sintonizar com tragédias, você vai se sintonizar com eventos traumáticos, você vai passar por situações desnecessárias que não estavam na sua programação. E esse é o objetivo dessa galera que quer, né, que a gente perca o trem da história, que quer levar consigo o máximo de almas, né? Porque muitos já estão condenados, eles já estão condenados a ter que ir para uma outra orbe, que ir para uma orbe menos evoluída que a Terra, para purificar, para passar pelos seus processos de crescimento, de entendimento, né, de equalização das suas ações, né? E aí quem sofre? Quem sofre são os sensíveis, que têm já um nível consciencial mais alto. Quem sofre são os empáticos. Quem sofre são as pessoas que têm sensibilidade emotiva, que pensam no outro como um irmão. São essas pessoas que são devastadas por esse tsunami de notícias, né? Então, a importância da gente estar em terapia, a importância da gente ter consciência dos padrões vibracionais e aonde eu vou estar. Imagina essa situação do conflito para quem está na Europa, né? Se eu estou na frequência da raiva, como vai ser o meu pensamento? Que droga! Por que eles estão fazendo isso? Que raiva! Eu queria matar todo mundo também, tinha que matar esses caras, tinha que pegar e jogar uma bomba lá e matar o tal do presidente de não sei da onde, não sei o quê. Frequência da raiva. Você vai reverberar a mesma raiva, você vai alimentar o campo do cara. O cara se fortalece, né? Aí você entra na frequência do medo. Ai, meu Deus, pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Ele pode enlouquecer e ele já, né, porque eles já acionaram um nível de armas nucleares. Tá lá. Se houver alguma coisa que eles considerem que seja passível disso, eles podem fazer uma nova Hiroshima e Nagasaki, né? Aí você entra nessa frequência do medo, você fica com medo, você fica, ai meu Deus, mas estamos na mão dessas pessoas enlouquecidas, ensandecidas. O que você está fazendo? Fortalecendo esse monstro, dando a energia que eles precisam, para que eles fiquem energeticamente mais fortes, né? A culpa, a energia da culpa. Ai, eu tô aqui no Brasil, a gente tá mais protegido que os outros países. Ai, meu Deus, essas pessoas que estão lá sofrendo, estão dentro do trem, estão com as suas famílias perdidas. Aí você começa a sentir culpa. Fala assim, ai, meu Deus, mas eu tô aqui bem, eu tô em segurança. Aí você começa a sentir culpa. Culpa por conta do conflito que tá acontecendo lá do outro lado e você atrai pra você o quê? Tragédia, porque se você é culpado, você tem que pagar, né? Toda vez que a gente comete um delito, a gente sente culpa, a gente é condenado, a gente é culpado. Quando a gente é culpado de alguma coisa, né? Então a gente tem que pagar por aquilo que a gente é culpado. Somos nós mesmos que muitas vezes nos colocamos em situações de pagar contas, né? Por conta de uma culpa que não faz o menor sentido. Culpa da prosperidade, culpa de estar em segurança. E aí você vai criar uma forma de não estar em segurança, de não ter prosperidade, de não eu tenho culpa porque eu sou feliz. Aí eu vou criar situações para não ficar tão feliz, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, dizer que não é feio você ficar bem nesse momento. Não é desumano, você não está sendo frio, mantendo o seu equilíbrio emocional. Vocês estão compreendendo? Quem está compreendendo e achando que isso faz sentido, dá uma manifestada aí para eu perceber se vocês estão comigo no raciocínio, né? Então, assim, compreendendo isso, que não faz sentido eu entrar num processo de me sentir mal, né? Porque eu estou bem. Então, esse processo é um processo onde eu pego e vou, então, olhar para mim nesse aspecto e vou dizer, não, eu tenho todo o direito de estar bem, eu não preciso sentir medo, eu não preciso sentir culpa, porque eu estou bem e porque eu estou em segurança. O que eu preciso agora é vibrar num outro lugar, é vibrar numa outra energia. O que eu preciso agora é me colocar de tal forma, né,
que eu possa então ser um agente de transformação dessa psicosfera, um agente de mudança dessa psicosfera, fazendo a minha parte, que parece tão pequenininha como uma gota no oceano, mas que uma gota com a outra gota, com a outra gota, com outra gota, muda a psicosfera da Terra. É preciso ter coragem nesse momento para se manter são, né? Para não entrar em processo de medo, não entrar em processo de raiva e não entrar em processo de culpa por tudo que está acontecendo. Olhando para as pessoas que estão em situações de risco, né? O que você pode fazer para tirar aquelas pessoas da situação de risco? Você tem condições de colaborar de alguma forma prática com o conflito que está acontecendo na Europa? Você não tem condições. O que você pode fazer? Ficar bem. Você tem condições, por exemplo, de ajudar as pessoas que estão passando pela tragédia de Petrópolis. Eu nem lembrei disso agora que eu lembrei, né? Que passaram por esse processo de perder as casas e tudo mais. Talvez você possa. Talvez você possa doar água, doar medicamento. Então, o que está possível para você fazer? Né? Que você faça com seu coração. Não para aplacar uma culpa, mas por empatia, mas por humanidade, mas por amor à humanidade. Então, assim, eu posso fazer um pouquinho, né? Eu posso separar cobertores, eu posso separar colchões, eu posso enviar para a Cruz Vermelha levar para Petrópolis, ou eu posso doar em dinheiro para uma instituição séria de lá. Aí você faz alguma coisa, mas não vai se sentir culpado porque a sua casa não foi levada pela chuva. Não vai se sentir culpado porque você mora num país que não está em guerra. Não vai se sentir culpado porque ninguém na sua família morreu por conta dessa doença que dizimou, inclusive tem famílias inteiras, né? Que sobrou uma pessoa só. Então, ninguém vai passar pela experiência que não tem que passar. Mas você pode criar com a sua mente, através do medo, da raiva e da culpa, situações para você que você não precisaria passar, porque você está na frequência errada. Ai, Gel, mas é muito difícil, eu não consigo vibrar tanta positividade assim. Tenta a neutralidade, tenta compreender que as coisas são como são. Quando você entra no processo da neutralidade, você entende que cada um vai passar pelo que precisa passar. Nem mais, nem menos. E que você ore para que as pessoas não criem monstros para si mesmas, que elas não entrem em frequências que não têm necessidade e que elas não atraiam para si tragédias, que elas não atraiam para si punições desnecessárias por conta de culpa, de raiva ou de medo. Né? Então, como eu já disse, e estou repetindo essa frase o tempo todo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que é o verdadeiro amor? A gente não está falando do amor sensual, nem do amor entre homem e mulher, nem esse amor de mãe e filho. A gente está falando do amor pela humanidade, o amor que te move a ser ético, a ser bondoso, a ser empático. Esse amor que compreende a natureza da existência do outro, que compreende o processo que o outro está passando, que compreende que cada um está dando aquilo que tem e tá vivendo a experiência que precisa viver para chegar no seu melhor nessa existência. Então, era isso, gente. Eu queria propor essa postura da gente compreender aonde está essa neutralidade. Não é não se importar, não é não fazer nada. É fazer o que é possível. Eu posso efetivamente botar a mão na massa e fazer alguma coisa, eu posso doar um dinheiro, eu posso enviar algum donativo, então eu vou agir. Eu posso fazer orações por aquele povo, por aquela família, por a família que está lá, né, que estão lá envolvidos naquele processo de guerra, ou para a tragédia de Petrópolis. Posso, então eu vou enviar a minha energia. Mas mais do que isso, nós, como terapeutas, como pessoas que cuidamos da saúde mental dos outros, precisamos estar atentos à nossa própria saúde mental nesse processo. Porque tudo isso é como um vírus, né? Então, eu experimentei uma grande diferença quando eu cheguei no Rio, agora, depois desse processo todo que eu fiz a minha transição de carreira. Eu estou há 5 anos sem vir aqui, né? Então, eu me tornei psicanalista, me tornei terapeuta energética. Eu percebi que hoje, mesmo a cidade estando mais perigosa, eu me sinto melhor.
na cidade, porque eu sinto a segurança dentro de mim. É a frequência da neutralidade, a forma como eu olho para as pessoas, a forma como eu vejo o ser humano mudou, compreendendo que cada um está onde está e que eu não preciso ter medo, porque eu vou atrair para minha experiência somente aquilo que está planejado para mim. Claro, se eu conseguir me manter o mais neutra possível, porque se eu entrar na frequência que está sendo implementada mundialmente do medo, e aí, através dessa sensação de insegurança, eu sinto raiva de quem está provocando isso e entro na frequência da raiva, da revolta, fico revoltado, quero que todo mundo morra, que o governo morra, que as pessoas não sei o quê. Ou se eu entro no processo de culpa por não estar em risco, por terem pessoas passando por situações difíceis, eu não vou, então, entrar nesse processo, eu não vou entrar nessa sintonia. Eu não vou alimentar essa psicosfera destrutiva, porque é isso que o lado negativo deseja que você sinta raiva. Você acha que a galera lá do governo que está criando essa confusão tá tristinho porque você está sentindo raiva deles? Eles estão querendo mais. Quanto mais raiva, quanto mais energia de sangue, melhor, mais eles se alimentam. Quanto mais você sente medo, mais eles se sentem poderosos. Né? Quanto mais você se sente culpado, mais eles sugam tudo que tem em você, né? Então, é isso. A Denise falou, enviei muitas ferramentas, me juntei com outras pessoas e mandamos uma boa ajuda. E foi maravilhoso poder ajudar um pouquinho. É isso, Dê. A gente pode ajudar de diversas formas, né? Que é isso que a gente está falando. O importante é manter essa frequência, né, de neutralidade, entendendo que a experiência de cada um é a experiência de cada um. Que cada um vai viver o que precisa viver. E que se as pessoas entram nessas frequências, aí sim elas vão atrair para elas coisas que elas não precisam. Né? Foi o que a gente estava falando da culpa. A culpa ela é muito assustadora, porque ela é sutil. Você começa a sentir, parece que você está tendo empatia pelas pessoas. Por exemplo, eu estou com empatia pelo pessoal de Petrópolis, pelas pessoas que perderam casas, perderam tudo, né? Mas aí eu começo a ficar em dor com aquilo. E aí essa dor vai ficando tão forte que vai me fazendo sentir culpada pelo que eu tenho. Me faz eu me sentir culpada porque eu estou em segurança. E aí eu não estou sendo uma pessoa positiva para que tudo se ajeite. Eu estou sobrecarregando a psicosfera com essa culpa. E aí eu começo a atrair para mim situações para equalizar a culpa, como eu falei aqui. Se você é culpado, você precisa equalizar a sua culpa. Como é que você equaliza a sua culpa? Pagando pela culpa, por aquilo que você foi condenado pela culpa, né? Então, você acaba não ficando próspero, você deixa a sua felicidade para lá. A mesma coisa é o medo, que faz com que você se paralise, que você entre no processo de se enclausurar em casa, né? Aí você se prende, se fecha em si mesmo, fica ensimesmado. E o processo da raiva, onde a gente começa a emanar para a psicosfera exatamente aquilo que a gente está recebendo, né? Então é o momento dessa neutralidade. A Dê colocou, orei só, tive o prazer de enviar ajuda pela igreja messiânica e foi lindo, pois eles fazem orações de 1 em 1 hora para enviar luz. Isso já é muito transformar a dor em alegria. Dê, é isso que eu tô falando. Exatamente isso. O que a gente mais pode fazer é enviar luz, é orar, é ficar bem, né? Porque quanto melhor a gente estiver, quanto melhor estivermos, mais a gente neutraliza esse campo de medo, mais a gente neutraliza essa frequência do ódio, mais a gente neutraliza essa frequência da culpa, que é o que mais assola as pessoas nos períodos de catástrofe, de guerra, de doença, né? Então, neutralizar tudo isso é ficar bem, porque eu não alimento essa psicosfera, eu não dou asas a essa energia, eu não fortaleço todo esse processo, né? E nós, como agentes de cura e agentes de mudança, precisamos estar cada vez mais em equilíbrio, entendendo que não é pecado estar bem, que não é pecado a sua vida estar fluindo. Muito pelo contrário, é necessário que você esteja bem. É importantíssimo que a sua vida esteja fluindo. Quanto mais pessoas estiverem equilibradas, quanto mais pessoas estiverem bem consigo mesmas e com o mundo ao seu redor, né, mais elas vão emanar para a psicosfera do planeta Terra essa frequência de equilíbrio, de amor, né?
podendo colaborar para diminuir a potência, né, dessas frequências tão destrutivas. É isso, gente. Eu agradeço a presença de quem entrou. Eu estava querendo falar, precisando pôr isso para fora, né? Eu estava precisando compartilhar isso com vocês. Lembrando, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós somos terapeutas e precisamos estar em acordo com essa energia que vem, né, do nosso Deus, do Deus que construiu todo esse mundo, que construiu cada um de nós. Nós não podemos entrar nessa frequência de destruição, nós não podemos entrar nessa frequência de medo, nós não podemos entrar na raiva, na loucura. Nós temos que nos tornarmos pessoas cada vez mais neutras, compreendendo que cada um dá o que tem e que nós somos agentes de mudança e que nós precisamos transformar dor em amor, medo em amor, raiva em amor, culpa em amor. Cada vez mais sentir que a gente merece a felicidade, sentir que a gente merece um planeta melhor, sentir que a gente merece que o sol brilhe, que a gente merece ter família, que a gente merece amar e ser amado, que a gente merece a prosperidade, a abundância. Porque o que essas frequências, né, essas notícias querem fazer com você é te tirar o direito, né, de ser abundante, de ser feliz, de ser uma árvore que dá fruto. É isso mesmo. O que a Dê falou é crer que não cai uma folha da árvore se não for por permissão. Exatamente, Dê. Mas aquilo que eu estava falando, não sei se você pegou o comecinho, que eu disse assim, nós temos experiências que nós vamos ter que viver, né? Que estão meio que planejadas no nosso percurso. Mas se eu começo a frequenciar culpa, frequenciar dor, frequenciar amargura, eu acabo atraindo, porque o campo magnético é assim. Eu acabo atraindo tragédia, eu acabo atraindo desgraça, eu acabo atraindo um monte de coisa que não estava planejada para mim, né? Eu sou contaminada, então, por essa psicosfera adoecida. E vou reverberando e recebendo e atraindo aquilo que eu não precisava mais atrair. Isso é uma forma do negativo roubar de você o poder, né, de ser um ser fortalecido que planta coisas boas nessa terra, que ser uma árvore frondosa, frutífera, né, que dá bons frutos. Então, esse é muito importante, gente. A gente tem que parar de querer fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem que aceitar a vida como ela é. A gente tem que entender que o mundo tá assim, não é pra gente ficar passivo. E a nossa maior capacidade nesse momento é, como eu disse, estar num momento de neutralidade, não ficar polarizado com ódios, com raivas, porque assim, a partir do momento em que você polariza, você já entrou na energia da guerra. E por que a guerra está acontecendo? Olha quanta polarização a gente está vendo no mundo, as pessoas não conseguem conversar, né? Você vê que tudo é um reflexo dessa psicosfera. As pessoas não conseguem mais ter lucidez para discutir uma ideia, elas já querem brigar, elas já ficam inimigas. Aí essas mesmas pessoas que estão nessa polaridade ficam tristes com a guerra, mas elas estão alimentando a guerra com a energia da dualidade em si, pegando um lado, não compreendendo o outro, né? Tudo que manifesta no físico é a reprodução da psicosfera da Terra. Se você é uma pessoa que está o tempo todo discutindo, o tempo todo querendo impor o seu ponto de vista, o tempo todo brigando e odiando quem não pensa igual a você, você é o senhor da guerra, junto com quem está fazendo a guerra lá, né? Então essa consciência a gente precisa ter. A gente precisa ter a consciência de que a psicosfera da Terra, tudo que acontece no planeta está em sintonia com o que a maioria das pessoas da Terra está emitindo. Essa consciência é muito importante. E é isso que eu queria trazer, essa esperança de vocês poderem olhar para si mesmas, né? Que nós possamos olhar para nós mesmos, compreendendo que o poder de mudar a situação, o poder de fazer diferente está em nós, né? Então nós é que precisamos caminhar para essa neutralidade, não julgar, não condenar. Não precisamos nos colocar, né, de uma forma
incisiva. Nós não precisamos impor nossas ideias, nós só precisamos estar sintonizados com aquilo que a gente acredita. A gente precisa estar vibrando esse amor, a gente precisa estar vibrando essa cura, a gente precisa estar vibrando essa paz que a gente tanto deseja. É isso que eu queria dizer para vocês, meus amores. Um grande beijo. Vibrem naquilo que vocês desejam para o planeta. A paz que desejamos no mundo deve habitar primeiro em nós, exatamente. Então tem muita gente aí reclamando da guerra, querendo paz, mas por dentro está em guerra. Está em guerra consigo mesmo, está em guerra com os outros, é intolerante, não aceita opinião divergente, não consegue ter humildade para lidar com as diferenças, né? Então, é exatamente isso. O que está acontecendo é o somatório da psicosfera individual de cada um que vai alterar a psicosfera do planeta. E aí vai refletir e as coisas vão materializar conforme a energia predominante. Então, lembrando disso, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Use isso como um mantra na vida de vocês. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A paz, vou usar um outro mantra aqui, né? A paz que eu desejo no mundo precisa estar em mim. Então, em mim tem que ter paz para que fora tenha paz. E é isso, gente. Não se culpem, não se sintam mal por estarem em segurança, mas se coloquem nesse processo de estarem cada vez melhor, vibrando para que a psicosfera do planeta seja curada, para que você faça parte dessa sustentação energética tão necessária, tá bem? Um grande beijo, obrigada por entrarem meia-noite, tal, para compartilharem comigo esse momento, né? Muito, muito obrigada. A Fabi colocou, só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Que lindo, Fabi. Perfeito. É isso aí. É esse amor verdadeiro, né? É o amor que a gente talvez ainda nem tenha alcançado, mas que a gente já consegue vislumbrar dentro de nós um pouco desse amor ágape, esse amor que vem de Deus, né? Esse amor que vem da centelha divina, que foi representado na Terra através da vida de Jesus Cristo, né? Esse homem e esse Deus, ao mesmo tempo que nos trouxe um modelo do que é ser um ser humano, né? Que a gente possa olhar para ele dessa forma. Um beijo, minhas lindas, minhas masters, amigas. Amo vocês. Bora escangalhar esses traumas tudo. Bora ser feliz, porque o planeta precisa que a gente esteja bem, feliz e harmonioso, tá bom? Beijo na bunda! Amo vocês. Beijo na bunda que hoje é segunda. Olha, tem que falar uma besteira, não tem jeito, né? Vamos lá, cheio de alegria no coração. Vocês são lindas. Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela companhia, obrigada pela troca, obrigada por tudo. Beijo, meninas.